Eu queria saber por que Estúdio Rio, né? Ah, porque é Estúdio Antes Rio. da gente pular muitas etapas aqui, a parte de reforma, eu sei que tem bastante coisa pra Sim. gente conversar, né? Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos lá, Estúdio Rio. Antes de mais nada, é até um momento legal, assim, de eu estar sendo convidada aqui, porque tá sendo um momento novo pro Estúdio Rio. Uhum. Eu tive, durante todo esse tempo, esses 10 anos, eu tive o Estúdio Rio, era eu e a Rina, a minha sócia e amiga. Uhum. E a gente passou todos esses tempos sendo nós duas. Então, e assim, a gente sempre foi bem duplinha, assim mesmo, né? E aí, agora, no começo desse ano, a Rina, ela tá embrenhando agora por outros caminhos. Ela sempre amou fotografia e ela sempre tirou fotos lindas, ela sempre foi super talentosa com isso. Só que daí agora ela tá partindo para fazer isso profissionalmente e exclusivamente. Então, aí agora eu tô tocando, ficou comigo o Estúdio Rio e agora a Rina tá fazendo parte de fotografia. Então, vou fazer o jabá dela aqui, se vocês precisarem de fotógrafo, a Rina é excelente. E ela é desse nicho de arquitetura. A Rina é arquiteta, né? Então ela focou agora para um núcleo específico, né? De fotografia de arquitetura. Então, assim, é muito interessante, porque é uma arquiteta com um olhar, né, para Que é totalmente obra, diferente. totalmente né? diferente e totalmente especial, né? Sim. Uhum. Então, isso é muito, muito legal, assim. E como que vocês se conheceram, assim? Vocês eram de uma mesma turma? Então, foi quase um date romântico, porque tinha uma amiga nossa em comum. Eu fiz faculdade em São Paulo e eu tinha acabado de voltar para cá, assim. Na verdade, acho que fazia um ano e meio, 2 anos que eu estava trabalhando por aqui. E aí eu tava meio sozinha, assim. Eu falei, sabe quando você chega num momento que a gente, né? Eu tava meio que começando ainda, né? E eu queria partilhar, né? Eu queria dividir responsabilidade, de repente pegar alguém para trazer ideias diferentes, enfim, discussões e tal. E eu queria uma sócia. E aí uma amiga nossa em comum, que é a Ana Bianca, eu não conhecia a Rina, eu comentei com a Ana que eu queria uma sócia, um sócio, enfim. E a Ana falou para mim, eu tenho a Rina, que também tá querendo a mesma coisa. Ela tá trabalhando sozinha e ela quer uma sócia. Vocês não querem se conhecer? Que legal. Daí fomos num bar, eu, ela e a Ana. Totalmente aleatória. Sim, e acho que é por isso que deu certo, sabe? Então vocês não se conheciam. Porque a gente não era amiga, a gente não se conhecia. E a gente montou a sociedade a gente se conectou para ser sócias. Entendi. Então a Rina já tinha o espaço, daí assim, Estúdio Rio, porque o espaço nosso de escritório era na Rio de Janeiro, que é aqui pertinho. E aí Nossa, a Rina... pra quem não sabe, aqui são estados, né? Estados, cidades. Que tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio do Norte, Bahia, enfim, é bem legal. E aí a Rina já tava com o escritório montado, assim, né? Parte básica lá, a casa é dela. E aí ela falou, ela bem assim, eu tenho lá o espaço, né? Já que... E a casa dela era 2 casas para baixo. Nossa. Tipo, quando ela morava com os pais dela e tal, eram 2 casas para baixo. Então, ela sozinha, ela falava, será que eu vou ficar indo lá? Era, sei lá, né? Acabava trabalhando na casa dela mesmo. Não tinha muito incentivo para ficar indo pro espaço. Não tinha um porquê também, né? E tava lá, reformadinho, bonitinho, montado. Eu falei, eu tenho espaço lá, eu quase não vou, não tinha nem internet no escritório. Aí ela falou, você quer ir lá conhecer? Eu falei, eu sou meio topada, assim, sabe? Daí eu falei, vamos, segunda-feira, vamos lá, né? Aí eu cheguei... Então vocês saíram de lá praticamente já... Sim, sócias. praticamente. Daí ela, quando você quer vir? Eu falei, amanhã eu trago meu computador. Daí eu já cheguei, já fui pedindo internet. Eu nem lembrava disso, ela que falou esses dias. Ela falou, você chegou já metendo internet, não sei o quê. E aí foi. E aí, eu acho que por isso que deu certo, sabe? Porque... às vezes, quando você faz sociedade com um amigo ou com alguém que você já conhece, já tem uma bagagem ali. A gente foi aprendendo, a gente foi se conhecendo e aprendendo a ser arquiteta, né? E o mercado de trabalho passando pelas dificuldades juntas. Então,
Assim, é uma coisa que foi bem emocional, assim, pra gente, esse fim de sociedade, né? Vocês ficaram quanto tempo juntos? 10 anos. 10 anos. Nossa, é uma história grande aí. E daí, assim, engraçado que, tipo, às vezes as pessoas, né? Mas vocês brigaram, sociedade difícil porque tem isso mesmo. também, né? Todo mundo acha que desfazer uma sociedade sempre por causa de um motivo de briga, um desentendimento, e nem sempre é assim, né? Não. Depende também, acho que faz sentido as pessoas, a partir do momento... Porque as pessoas têm o direito de mudar de ideia, né? Mudar de opinião ou de caminho, e a gente é ser humano evolutivo, né? Sim. Então, assim, você não é engessado, né? Tem gente que mas eu acredito que a gente não deve ser engessado nas coisas, né? E às vezes, se os caminhos partem para outras coisas... E assim, a Rina também teve a Betina, né? A filhinha dela. Entendi. E aí, acho que também isso entra pra conta também, de ter o horário um pouco mais flexível e tal. Mas aí eu brinco com ela, falo, que se você fosse ruim, se você fosse uma má fotógrafa, eu não deixava você me largar, não. Entendi. Nossa, que legal. Então foi assim, né? Fazem 10 anos que você conheceu ela. O negócio foi assim meio que paixão de primeira vista já. Sim, ficaram 10 anos nessa trajetória, um aprendendo com a outra. E vocês fizeram faculdades diferentes? Faculdades diferentes. Ela fez aqui em Sorocaba, fez em São Paulo. Entendi. Assim, não rolavam umas discussões de opiniões, assim? Não, mas sempre rola, né? Mas então, mas a ideia era justamente essa, né? Porque se fosse pra eu ficar... né? Eu não tava buscando uma sócia, nem ela. Sim, sim. Então, a ideia era justamente essa. Mas assim, até em questão de... Que é o que nem eu falei, a gente foi criando um estilo próprio juntas, né? Sim, então, eu já nem sei o que é que eu gostava, o que a Rina gostava. Praticamente vocês foram aprendendo o que era legal pra vocês juntas. Isso, assim. Exatamente. E a gente sempre foi muito complementar também. Então, a Rina é mais racional, ela é mais responsável, assim, no sentido de... Ela é mais Caxias, sabe? Então, a Rina, horário é horário, isso é isso, não sei o quê. E eu sou mais flexível zona, assim. Sim. Então, até nisso a gente se complementava bastante. Então, quando ela tava indo muito assim, eu, não, vamos indo, porque senão não sai. E ao mesmo tempo, às vezes, quando eu ia muito, ela ia me podando, assim. Então, eu aprendi muito com ela. E ela aprendeu bastante comigo também. Ela falou.